A gente começa essa edição de hoje com a informação de que a ex-assessora de Arthur Lira, Mariângela Fialec, foi alvo de uma operação da Polícia Federal, que teve como objetivo apurar irregularidades na destinação de recursos públicos por meio de emendas parlamentares. A repórter Marília Ribeiro acompanhou as buscas lá na Câmara dos Deputados e traz as informações. Boa tarde, Marília. Estão nos acompanhando aqui no Contexto Metrópole. Nesse momento, nós estamos aqui próximo ao anexo 2 da Câmara dos Deputados, onde vem acontecendo essa busca e apreensão por parte da Polícia Federal. É importante a gente destacar que a Polícia Legislativa, nesse tipo de ação, é de praxe que a Polícia Legislativa acompanhe toda essa busca e apreensão que acontece dentro da Câmara dos Deputados. E essa busca está, neste momento, dentro de um gabinete, de uma sala ligada ao orçamento, ligada à assessoria da presidência da Câmara dos Deputados. Como você disse, Nath, alvo dessa operação é a ex-assessora de Arthur Lira. Nós estamos falando de Mariângela Fialec, ela que é advogada, atuou também nessa gestão de Arthur Lira e ela vem trabalhando neste momento nessa parte de orçamento dentro da Câmara dos Deputados, porém ela também está ligada aí à liderança do PP, Partido Progressistas. Essa operação ela veio por conta das irregularidades das emendas parlamentares. Se trata aí da primeira fase da Operação Transparência, que foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, e teve como base para esse desenrolar desta sexta-feira o depoimento de alguns parlamentares, entre eles o deputado Glauber Braga, que nesta semana passou aí pelo plenário da Câmara dos Deputados e teve o seu mandato suspenso por 6 meses. De acordo aqui com pessoas próximas a Glauber, esse depoimento aconteceu no dia 13 de fevereiro. Ele acabou reunindo aí, conversando com a Polícia Federal, prestou esse depoimento e, além dele, outros parlamentares também prestaram depoimento, como, por exemplo, o senador Cleitinho e também o deputado federal José Rocha, do União Brasil da Bahia. Então, essa operação de hoje teve como base esses depoimentos dos parlamentares. Essa funcionária, Mariângela Fialec, ela está sendo investigada pelos crimes de peculato, falsidade ideológica, uso de documentos falsos e também corrupção. Então, essa operação de hoje, ela mira aí apurar as irregularidades na destinação de recursos públicos controlados pelos parlamentares, ou seja, as emendas parlamentares. Essas emendas, Nath, que voltam aí a ser o foco nesta sexta-feira, a gente traz aí, relembra, na verdade, que no final do ano passado, o ministro Flávio Dino, ele começou, então, a dar mais informações a respeito dessas emendas parlamentares, como, por exemplo, a rastreabilidade dessas emendas. O governo federal e o legislativo acabaram se reunindo, fizeram ali um plano de trabalho que foi apresentado a Flávio Dino, mas desde o começo do ano, diversas operações aconteceram em torno dessas emendas parlamentares. E nesta sexta-feira, mais uma operação foi desencadeada, a Operação Transparência, essa é a primeira fase. A informação que a gente tem aqui, a expectativa é que outras operações também venham a acontecer. Neste momento, eu vou sair até aqui da frente para que vocês possam ver. Nós temos a movimentação de toda a imprensa que vem acompanhando toda essa movimentação que acontece aqui na Câmara dos Deputados, e lá dentro, porque existe uma corda, né, que faz um certo cercado para que a gente não venha ultrapassar. E lá dentro nós temos policiais legislativos e também a Polícia Federal, que veio descaracterizada. Eles vieram de terno para poder fazer toda essa busca e operação aqui dentro da Câmara dos Deputados. Eles estão apurando aí, fazendo essa busca e apreensão em locais que são utilizados por Mariângela. Eles também foram até a casa dela e, de acordo com informações que nós temos, o celular de Mariângela, ele foi apreendido. O que diz Arthur Lira, porque ela já trabalhou com ele disse que não vai se manifestar porque ela já não trabalha mais com ele. Então, a gente não vai ter essa manifestação do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. E agora, o que diz o PP, partido
em que ela, neste momento, ela acaba atuando, a liderança do partido disse que está averiguando todo o ocorrido e deve se manifestar mais tarde. Quanto aos parlamentares que prestaram depoimento e tornaram como base toda essa operação, a gente já entrou em contato com eles ainda estão apurando os fatos. Glauber Braga disse que vai se pronunciar logo mais, então a gente fica de olho nessas redes sociais, que geralmente esse pronunciamento vem pelas redes sociais de Glauber Braga. Então, essa operação de hoje vem logo após o depoimento de parlamentares, Nath. Perfeito, Marília. Um ano complexo aí para Arthur Lira, ele que fez toda a campanha aí do nome de Hugo Motta, né? A gente falava mais cedo no Acorda Metrópolis que é um ano difícil para o Hugo Motta e, claro, agora termina também bem difícil para o Arthur Lira por causa dessa questão da ex-assessora dele, mas que a gente vai receber aí cada vez mais informações sobre essa operação da Polícia Federal. Marília, vou te segurar só um pouquinho, porque eu vou conversar agora com o Felipe, e aí depois você volta só para arrematar, para trazer as últimas atualizações. Felipe Monteiro, nosso comentarista, já está aqui plugado com a gente. Felipe, boa tarde. Um prazer falar contigo sempre. A Marília estava trazendo esses detalhes do caso, né, da ex-assessora do Lira, que é alvo aí dessa operação da Polícia Federal. E eu fiz esse gancho, né, com a questão do Hugo Motta. É claro, está tudo muito ligado. Arthur Lira, que nesses últimos dias, por causa de tudo que tem acontecido lá no Congresso, as formas com que o Hugo Motta reagiu, colocou a Polícia Legislativa contra a imprensa, depois ele saiu mal nas votações das cassações, colocou para votar achando que o Glauber Braga e a Carla Zambelli seriam cassados, não foram. Então é uma semana complexa aí, agora também para o Lira, né? Exatamente, Nath. Primeiramente, boa tarde a você, boa tarde, Marília, boa tarde, nossos telespectadores. De fato, né, é uma semana muito dura para o Arthur Lira, né? Primeiro que ele viu o seu escolhido para assumir a presidência da Câmara dos Deputados, né, ser muito omisso em relação ao processo de cassação do Glauber Braga. Ele viu também a condução da Câmara dos Deputados ter sido de uma forma diferente da que ele imaginava que pudesse ter sido, né, principalmente em relação a manter a pauta, a votação da Carla Zambelli em relação à perda do mandato. E hoje, sexta-feira, ele viu a sua principal assessora, a Tuca, ser acusada, né, de chefiar um esquema de desvio de emenda parlamentar, né, e teve seu gabinete, né, a Tuca, no caso, né, sofrendo busca e apreensão pela Polícia Federal, né. Então você vê realmente que é um dia muito ruim para o Arthur Lira, em vários aspectos. E um ponto que eu queria destacar aqui, Nath, é o fato de que realmente, né, você vê que o nome da operação da Polícia Federal, no modo de ver, ele é muito, ele revela muitas coisas, né? O nome dessa operação é transparência, né? A gente sabe que o grande problema das emendas parlamentares, que inclusive vem sendo discutido pelo ministro Flávio Dino, né, no Supremo Tribunal Federal, que tem vários, né, processos sob a sua alçada que visa resolver questões procedimentais em relação às emendas parlamentares, né, como uma questão que tem que ter transparência, né? A gente sabe que a emenda parlamentar, né, no Brasil, né, eu não sou contra o uso da emenda parlamentar, pelo contrário, falei aqui inúmeras vezes em relação a esse assunto, né, na minha opinião, é uma forma do político formular políticas públicas junto com o poder executivo, né? E o político, né, o parlamentar, ele sabe qual que é a carência da sua origem, da sua ponta. Então, se a emenda parlamentar for utilizada de forma decente, é um instrumento, no meu modo de ver, de democratizar o orçamento. Mas a gente sabe que o grande problema relacionado à emenda parlamentar é exatamente transparência, né? Não tem transparência alguma, né? Ninguém sabe quem indicou para onde vai as emendas parlamentares, ninguém sabe quem recebeu, ninguém sabe qual foi o processo de escolha relacionado às emendas parlamentares, ou seja, uma caixa preta, né? Realmente uma caixa preta. E a Tuca, ao que tudo indica, né, ela está sendo acusada, né, de usar de forma indevida, né, por meio de falsidade ideológica, por meio de corrupção, né, as emendas parlamentares, né. E é bom lembrar, Nath, ponto importante, né, a Tuca, né, ela foi assessora do Lira quando o Lira era presidente da Câmara dos Deputados. Ou seja, ela era responsável, né, por definir e por estruturar o tal orçamento secreto, né.
Então, ao que tudo indica, né, os indícios que a Polícia Federal está querendo revelar, né, é exatamente como que foi feito esse esquema, né? Como foi montado esse esquema. E o que que a Marília colocou é um ponto interessante, que quem provocou, né, a atuação da Polícia Federal foram exatamente alguns depoimentos de parlamentares, dentre eles o Glauber Braga, né? O Glauber Braga, ele fez algum depoimento, alguma acusação, né, para a Polícia Federal, junto com outros parlamentares que ajudaram, né, a resvelar esse esquema e atuação da Polícia Federal. Então você imagina, né, o Arthur deve estar realmente irritado, né, porque um dos seus principais inimigos, né, o Glauber Braga, foi absolvido em relação à perda do mandato e graças a ele, né, o Glauber Braga, né, como um dos parlamentares, que esse processo na Polícia Federal se iniciou. É isso, né? A política brasileira não é para amadores, hein, Felipe? E são reviravoltas atrás de reviravoltas. Por isso que eu vou chamar a Marília Ribeiro aqui de volta para ela arrematar as informações. Daqui a pouquinho, inclusive, ela vai passar o bastão aí desse plantão no corredor das comissões ali, dos gabinetes, melhor dizendo, ali da Câmara dos Deputados, para atenção máxima, né, da operação da Polícia Federal em busca e com várias apreensões de materiais, de celular da ex-assessora do Arthur Lira, quando ele era presidente da Câmara dos Deputados, né, Marília? É isso, Nath. As informações elas ainda são muito recentes, né? Então a gente não sabe de que emendas se trata, para quais locais, os valores também, isso a gente deve já saber nesses próximos minutos, né? Como é que era feito esse trabalho pela Mariângela, porque o que a gente sabe é que ela trabalhava ali diretamente com o orçamento. Os parlamentares indicavam essas emendas e ela que dava ali, batia o martelo, vamos dizer, que batia o martelo para a distribuição desses recursos para os estados dos parlamentares, onde eles faziam essas indicações. Daqui a pouquinho também a minha colega Camila Xavier ela vai entrar e vai trazer também mais novidades. A gente continua aqui, Nath, isso porque essa busca e apreensão, ela continua acontecendo. Geralmente, essas buscas e apreensões dentro da Câmara dos Deputados, elas costumam demorar um pouco. Essa de hoje começou ali por volta das 10 horas da manhã, agora é meio-dia e 14, então ela deve demorar um pouquinho mais, isso porque os policiais, eles olham ali com muito detalhe para poder pegar ali, fazer toda essa busca e apreensão. A imprensa continua toda aqui, a gente também vai continuar acompanhando o que vem acontecer. Daqui a pouco a gente também deve ter o posicionamento desses parlamentares que acabaram dando como base essa operação de hoje, logo após uma semana bastante agitada, principalmente aqui na Câmara dos Deputados, tivemos esse processo de cassação de Glauber Braga, de Carla Zambelli, onde o Supremo Tribunal Federal, neste momento, está referendando a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Glauber Braga teve seu afastamento e essa suspensão por 6 meses. É importante a gente lembrar que de Glauber Braga, o depoimento foi colhido em fevereiro deste ano. Nós já estamos no mês de dezembro. Outro detalhe que a gente traz também, Nath, é que no final do ano passado, o ministro Flávio Dino começou a tomar várias decisões em volta dessas emendas parlamentares. Então, se depender do Supremo Tribunal Federal, vai ser um finalzinho de ano bastante agitado. Nath e Felipe. Perfeito. Obrigada, viu, Marília Ribeiro, que volta ao vivo com a gente lá na segunda-feira no Acorda Metrópolis às 7h30 da manhã. Valeu, Marília. Um bom descanso aí no final de semana.